Essa foi a primeira semana de Javier Milei como presidente. Chegou chegando. Corte de gastos, enxugamento da folha de pagamento do Estado e uma mega desvalorização da moeda. A nova gestão também começa com um recorde de inflação. O índice de preços ao consumidor saltou para pouco menos de 161% ao ano, conforme dados consolidados da inflação em novembro na Argentina. Há mais de 3 décadas, o país não vivia uma situação financeira tão difícil. E no discurso de posse, Milei foi sincero: vai piorar. Para combater a alta de preços e principalmente o déficit nas finanças públicas, o ultraliberal anunciou um programa de austeridade que inclui a redução dos subsídios às tarifas de energia e transporte, bem como a suspensão de obras de infraestrutura financiadas pelo Estado que ainda não começaram. Este argentino diz que ficou irritado ao saber do aumento da tarifa dos transportes públicos, mas concorda que o reajuste era necessário. Ele diz compreender que os subsídios estavam pesando nas contas do governo e conclui, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. Segundo o Instituto Nacional de Estatística do país, só em novembro, os preços ao consumidor subiram 12,8%. Os setores com maiores altas foram saúde, alimentos e comunicação. Ouvir as pessoas nas ruas de Buenos Aires indica que Milei, mesmo aplicando medidas impopulares, segue com o apoio de uma parcela significativa da população. Este trabalhador, por exemplo, acredita que os cortes aplicados pelo novo presidente irão afetar muito a Argentina, porém ele aprova a iniciativa para a mudança. O jovem explica que antes, o leite que compra para o filho custava 6 mil pesos há um ano e que agora o preço do mesmo produto subiu para 24 mil. Outra medida adotada foi uma desvalorização da moeda argentina de mais de 50%, a 800 pesos por dólar na taxa de câmbio oficial, dentro de um regime de controle que contempla uma dezena de taxas de câmbio diferentes. Milei advertiu que os próximos meses serão duros, mas que depois a situação vai melhorar. O presidente garante, porém, que está tentando evitar uma catástrofe como a hiperinflação que a Argentina vivenciou em 1989 e 1990. A última frase da nossa reportagem: hiperinflação. Parece um cenário catastrófico, mas não é. Palavras do presidente eleito e agora empossado Javier Milei. Vamos dar uma olhada num arco de tempo pequeno. Desde janeiro de 2020, quando a inflação já era muito acentuada, quase 53%, em menos de 3 anos, ela saltou para incríveis 160,9%, 161%, para a gente arredondar a conta e ficar mais fácil a análise. O gráfico fala por si só, né? É uma curva ascendente, estou repetindo os termos, estava falando de poluição, curva ascendente, mas aqui é a mesma coisa e igualmente preocupante. Só que esses 160% de inflação, 161%, é uma média. Produtos subiram mais, outros menos. Agora, dá uma olhada neste outro gráfico que eu desenhei, ele é o chamado gráfico radial. Eu vou chamar a atenção para isso aqui. Eu estava falando de um aumento médio de 161% em 12 meses. Agora, por exemplo, alimentos e bebidas não alcoólicas, trocando para uma expressão mais simples, a cesta básica. Na Argentina, ela subiu quase 185%. É quadriplicar o valor de produtos que as pessoas precisam comprar para conseguir sobreviver. Aí tá aqui, olha, moradia, água, eletricidade subiu menos, mas subiu perto de 130%. O que eu quero dizer com esse gráfico é que os elementos fundamentais para o mínimo da vida confortável ficaram muito, muito mais caros na Argentina em apenas um ano. E vamos olhar aqui, a Argentina, a realidade argentina tem 3 moedas. Mas como assim 3 moedas? Tem o peso argentino e tem o dólar. Com relação ao peso argentino, que você compra na casa de câmbio, que tem um monte de restrições, mas um dólar paralelo, que é comercializado nas ruas. Quem voltar no tempo, nos anos 90 aqui no Brasil, era a mesma coisa. Como a inflação era muito galopante aqui no Brasil, as pessoas recorriam ao dólar para ter uma moeda mais estável. Imagina você ia comprar um carro, começava a estudar o valor de um carro, financiamento, você
voltava no mês seguinte para tentar fechar negócio, o preço já tinha aumentado muito. Então havia uma base em dólar para que o consumidor não perdesse mais ou menos o valor do produto quando tinha um espaço de tempo maior. Agora é isso aqui, ó. Então as diferenças entre o dólar oficial, esse que aparece em verde na reportagem a gente falou, começa no governo Milei, no começo desta semana, a 800 pesos para cada $1. Passados 5 dias, já subiu para 820. Mas o que interessa para a população que quer guardar $1 em casa para ter uma certa segurança para daqui 6 meses, 1 ano ou daqui poucas semanas, é isto aqui, olha. Vale 1.070. Você precisa de 1.000 cédulas de peso argentino para comprar apenas $1 ou uma única dólar de 1.000. Olha a diferença de preços. Tá aqui também o gráfico, ele mostra o que foi essa oscilação. E eu não estou indo também muito longe. Em dezembro de 2019 para quase dezembro de 2023. A gente está falando num arco de tempo que não chega a 4 anos. Olha o quanto oscilou. Valia 69 dólares, né? Perdão, 69 pesos para $1 e agora mais praticamente dobrado esse valor em 4 anos. Isso aqui, esse gráfico que ele tem picos, mostra que a oferta e procura nas ruas faz com que a moeda ganhe este valor. Aqui, por exemplo, a gente tem o primeiro e segundo turno na eleição, a dúvida de quem seria, essa instabilidade de certeza causa uma inflação mesmo que paralela, e agora a gente teve os picos a partir dos momentos em que foram anunciadas as primeiras medidas econômicas de Javier Milei. Ao longo da semana, eu ouvi um monte de acadêmicos, especialistas, para me ajudar a explicar o que devem ser estas primeiras medidas agora no início do governo de Javier Milei. Um dos meus entrevistados foi Igor Lucena, que é economista e professor de Relações Internacionais. Vamos ver o que ele respondeu sobre essas primeiras medidas de Javier Milei. A decisão do governo Milei de tomar atitudes drásticas logo no começo do mandato significa que os impactos econômicos negativos serão sentidos logo agora. Ou seja, o fato dele cortar subsídios e também gastos públicos, ele vai tentar logo no primeiro momento diminuir as despesas públicas e tentar aumentar a receita. Esse tem um objetivo claro para a melhora das contas públicas. Entretanto, vai fazer com que no primeiro momento a gente tenha picos de inflação muito forte. E, ao mesmo tempo, você vai ter uma diminuição no poder de renda das pessoas. Então, na prática, as manifestações sociais contra essas medidas serão as primeiras a serem visualizadas. A gente já viu algumas começarem a acontecer e devem continuar à medida que essas medidas se tornem realidade. Entretanto, a Argentina chegou em um momento que não há outra solução. Se essas medidas drásticas não forem tornadas realidade, principalmente elas forem até o fim, o efeito inflacionário e principalmente os problemas crônicos da economia argentina não serão resolvidos. Então, se a gente fizer uma análise do ponto de vista político, Milei vai começar o governo com uma grande rejeição e problemas sociais, e a tendência é que, à medida que a economia se estabiliza, no segundo semestre, no começo de 2025, esses problemas sociais tendem a diminuir. O professor Lucena ainda comentou sobre apoio ou eventuais dificuldades que Milei vai ter no Congresso. O partido do presidente não tem maioria no Legislativo. Será que medidas impopulares vão afastar o apoio que ele tanto precisa? Essa é uma grande incógnita. O fato do governo Milei estar realizando esses primeiros choques dentro da economia são medidas que, de fato, ele não precisa inicialmente de um apoio ou de medidas legislativas, ou seja, o próprio executivo pode fazer essas mudanças. Agora, será uma situação bem mais complicada quando ele precisar de apoio no Congresso para fazer mudanças. Então, a gente tem 2 cenários. O primeiro é que ele está sendo moderado nessas visões de dolarização da economia e fechamento do Banco Central. Basicamente, eles não falam mais nisso. Pode ser uma estratégia de não trazer um problema futuro para agora o começo do mandato,
e, de fato, tentar negociar com parlamentares num segundo momento, ou, de fato, ele imagina que essas medidas são tão radicais que, se ele resolver a economia de uma outra maneira, com medidas executivas, ele pode não precisar, entre aspas, queimar esse cartucho. A gente ainda não sabe exatamente qual é a estratégia. E mesmo que ele utilize a força política de Maurício Macri e Patrícia Bullrich com seus membros do parlamento, ele ainda não teria, sim, a maioria. Então, na prática, e aí tem um pouco de estratégia. Milei tenta avançar com essas medidas econômicas de uma maneira muito rápida, para que, próximo às eleições de meio de mandato, ele consiga ter algum ganho político e que ele possa provar o seu ponto de vista, que essas medidas radicais, de fato, estão melhorando, ainda que gradualmente, a vida da população.